Tá? Então é isso aí, gente. O nosso tema é esse. E eu vim a caráter, ó. Fé. É isso aí, é o nosso tema. Fé é a nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, peraí, vamos analisar o contexto disso que eu acabei de falar. O que é agradar a Deus? Significa que Deus fica chateado comigo? Significa que Deus fica triste se eu não tiver fé? Não é isso. Significa que Deus fica alegrinho quando eu tenho fé? Também não é isso. Não é agradar no sentido dele ficar feliz ou triste de cara feia para mim. Agradar, essa palavra no original dá o sentido assim, ó. Sem fé é impossível concordar com Deus. Sem fé é impossível caminhar com Deus. Sem fé é impossível que agrade a Ele. Porque é do agrado de Deus te abençoar, sim ou não? É sim ou não? Então Deus Ele se agrada em te abençoar? Se agrada? Claro que se agrada. É o prazer de todo pai abençoar o filho. Só que sem fé Ele não vai poder te abençoar. Então por isso você não vai agradar a Ele. O contexto é esse. Sem fé você não recebe nada de Deus e por isso você não pode agradá-lo, porque o agrado dele é te abençoar. Ah, pastor, o senhor forçou. Não forcei não, porque olha o que diz a continuidade de texto. Porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele e que é abençoador daqueles que o buscam. Então o contexto é bênção. Sem fé você não agrada a Ele, porque Ele não pode te abençoar, e é do agrado dEle te abençoar. O contexto é esse. Você entende? Então a gente tem falado sobre fé aqui, e eu gosto de caminhar em fundamentos básicos, porque é o que te sustenta. Não adianta eu pregar uma mensagem aqui sobre fé, cara, ó, é básico, tá, gente? É bem básico, a gente vai caminhar hoje em mais alguns fundamentos. O texto básico que eu tenho usado está lá no livro de Marcos, no capítulo 9. Né? Tem uma história lá, onde Jesus ele sobe para o monte, eu sempre repito, né? E aí ele está lá no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, e de repente ele desce. Quando ele vai chegando perto dos outros discípulos, ele percebe um tumulto. Aí ele pergunta, o que está acontecendo aí? Então tinha lá os escribas, os fariseus estavam debatendo com os discípulos alguma situação. E aí quando Jesus pergunta, vem cá, o que está rolando? Essa é a tradução do Luiz, está na linguagem de hoje. O que está rolando aí? O que está pegando? Engraçado que nem os discípulos nem os fariseus falam nada. Quem abre a boca para explicar é quem? É quem mais estava precisando, o pai do garoto. O que está acontecendo é o seguinte, eu trouxe meu filho, porque ele está com problema. Eu trouxe para você, você não estava aqui, então eu pedi aos teus discípulos ajudas e eles não puderam me ajudar. Volta e meia tem lançado no fogo, tal, é onde chega no verso 22. Muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água para matá-lo. E aí ele lança essa batata quente para a mão de Jesus. Mas se fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e... Percebe, ele já tinha colocado essa batata quente na mão dos discípulos, porque ele falou para Jesus que eu pedi a ajuda dos teus discípulos e eles não puderam me ajudar. Será que você pode? É isso, ele está jogando a responsabilidade sempre para alguém. Teus discípulos não puderam me ajudar, agora eu quero saber se você pode. Toma essa batata quente aí. Aí Jesus, no Espírito, ele, essa batata não é minha não, porque é o que Jesus fala no verso 23, se podes, se você pode crer, tudo é possível àquele que, é o que está escrito. Então Jesus fala, essa batata quente é segura. Aí imediatamente, olha qual é a resposta dele no verso 24, imediatamente o pai do menino, creio, porém, ajuda-me a vencer a minha... Então achamos o problema, onde é que estava.
Não estava nos discípulos nem em Jesus. O problema estava no coração dele. Porque ele mesmo agora se reconhece que ele precisa de ajuda. Então é aquela questão, eu até tenho fé, eu até creio, mas eu percebo que ainda falta alguma coisa, Jesus. Tem como você me ajudar? É isso que ele está falando. Cada um de nós pode chegar diante de Deus e pedir essa ajuda. Então você percebe? Será que dá para a gente ficar confuso com esse verso? Creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. E incredulidade nada mais é do que falta de fé. Eu te pergunto, Gabriel, esse homem tem fé ou não tem? Dá para ficar na dúvida. Eu creio, mas me ajuda na minha... Eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. Peraí, cara, tu tem ou não tem? Esse homem tem fé, gente. Porque se ele não tivesse, nem perto de Jesus ele estaria. Ele foi fazer o que lá? O que levou ele até lá? A fé dele. Eu vou lá porque ele vai me ajudar, isso é fé. O problema é que a fé dele estava sendo abalada. A nossa fé é abalada, cara. A gente crê em Deus, a gente conhece Jesus, a gente tem certeza, a gente conhece o poder de Deus, a gente sabe que Ele tem poder, mas mediante aquilo que nós enfrentamos e a situação que nós vivemos à nossa volta, a nossa fé é atacada, é abalada. Você está entendendo isso? Então o que esse homem está dizendo, em outras palavras, Jesus, eu até creio, cara, mas eu estou abalado, minha fé está abalada. Quantos de nós não nos vemos nessa situação? Eu posso dar testemunho, cara, volta e meia, isso acontece comigo também, muitas vezes, porque uma situação demora a acontecer, você vai, e vamos crendo. Você está entendendo isso nessa noite, sim ou não? Então, com base nisso, eu quero falar com você hoje, sobre isso aqui, ó, os ingredientes de uma fé inabalável. O que é que eu preciso para que a minha fé não seja abalada? Vou te dar uma receita, você vai anotar os ingredientes, vai ter que fazer essa mistura em casa para sair esse bolo. Ingrediente, toda dona de casa e homem que cozinha também sabe, não pode faltar nenhum. Quando não tem, a gente até faz uma adaptação, mas a receita não fica igual, fica? Não fica. Sandro gosta de cozinhar, se você não tiver, eu não tenho isso, vou adaptar com aquilo, mas não vai ficar igual. Levando em consideração que a fé é a certeza, sim ou não? 99,9% é certeza? Então não pode faltar nenhum ingrediente, não pode ter adaptação. Tudo que eu vou te falar e cada coisa que eu vou te falar aqui, começando hoje, não vou conseguir terminar hoje, porque eu vou falar com você entre 5, 7 ingredientes aí. Hoje talvez eu consiga falar 3, talvez eu consiga falar 3. Eu vou ver aqui conforme a hora for andando. Mas cada ingrediente desse que eu vou falar aqui para você e você vai anotar, não pode faltar. Para que a tua fé permaneça viva e inabalável. São coisas que você já sabe, muita coisa você já ouviu, mas não é questão de eu já sei, pastor, eu já conheço. É questão, isso está valendo para mim hoje? Eu estou consciente disso hoje? Eu estou atento a esse assunto hoje? Tem que me certificar disso cada vez. Porque são coisas, exatamente os ingredientes que eu vou falar aqui, são coisas que o inferno ataca todo dia. Exatamente naquilo que eu vou falar aqui é onde o inferno vem te atacar. E é por isso que você tem que estar atento e levantar essas bandeiras. Todo dia você tem que levantar essa bandeira. Todo dia você tem que estar atento a isso, para que a tua fé permaneça, para que a tua fé não se abale, para que você chegue lá com uma fé inabalável. Diga aleluia. É isso aí. Os que confiam no Senhor são como? Que não, mas permanecem para sempre. Mas para você não se abalar, tem que ter alguns ingredientes. Você está comigo? Vamos mergulhar comigo? Então vamos para o primeiro ingrediente. Quem é bom de receita aí? Quem gosta de fazer receita? Vou te dar o primeiro ingrediente. Ingrediente 1. Não pode faltar a integridade da palavra de Deus, gente. A palavra de Deus é a única base verdadeira para a sua fé. Você não pode considerar, olha aqui para mim, você não pode considerar outra coisa que não seja a palavra. Quando eu uso a palavra integridade, eu estou falando de algo que é,
inteiro, completo. Então a palavra de Deus, ela é íntegra. Aonde está o problema da fé de muita gente? É que a pessoa se prende a partes da palavra. A fé não funciona em partes da palavra. Eu preciso considerar toda a palavra, toda a escritura, toda a Bíblia. Não tem como eu exercer, presta atenção, não tem como eu ter uma fé inabalável, exercendo fé em parte da Bíblia e desconsiderando outra parte da Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. A palavra de Deus, ela é íntegra, ela é inteira. E eu tenho que estar atento a todos os princípios que envolvem aquilo que eu estou buscando. A integridade da palavra de Deus pode ser um grande problema para a sua fé não estar funcionando. Você está entendendo isso? Olha só o que diz Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é o que, gente? E eu estava pensando nisso, né, quando a gente declarou hoje aqui, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aí eu sabia que eu ia falar de uma palavra viva. A palavra é viva. Por que a palavra é viva? Porque Jesus está vivo. Se o nosso Deus fosse um Deus morto, a palavra de Deus também seria uma palavra morta. Mas como o nosso Deus está vivo, Valentina, gostei de ver você participando, hein? Como o nosso Deus está vivo, a palavra de Deus também está? Aleluia. É isso aí, nosso Deus está vivo, a palavra de Deus também está viva em você. Ela é viva e eficaz. O que é eficaz? É algo que funciona. Você sabe a diferença de algo que é eficiente para algo que é eficaz? Tem diferença. A Bíblia usa uma palavra muito específica ali, eficaz. Vou te explicar do mundo militar. Digamos que eu tenho que atacar, eu tenho que conquistar um objetivo ou fazer alguma coisa aqui na igreja, dentro da salinha do serviço social. Quem conhece a salinha do serviço social ali? Então digamos que eu tenho que ir numa operação, acabar com alguma coisa, exterminar alguma coisa que tem ali dentro. Uma pessoa eficiente, ela vem aqui e ela explode a igreja toda. Junto com a igreja, ela explode a salinha. Ela foi eficiente? Ela cumpriu o objetivo? Foi eficiente, cumpriu o objetivo, destruiu. Mas olha o estrago. Uma pessoa eficaz, ela entra aqui por infiltração, ela consegue, ela vai lá e pum, exatamente naquele ponto, sai, então ela cumpriu a missão agora, sem causar nenhum efeito colateral. Você entende isso? Então a palavra de Deus, ela é eficaz, ou seja, ela é precisa, ela vai exatamente no ponto. E é exatamente o que continua dizendo o texto, mais afiada do que qualquer espada de dois, penetra no ponto, olha lá, no ponto certo, de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é o quê? Apta para discernir o quê? Pensamentos e intenções de coração. Então a palavra de Deus é viva, gente. E se você não considerar isso, a sua fé nunca será inabalável. A palavra de Deus não é um livro escrito. A palavra de Deus é o quê? Eu botei ali, a palavra de Deus é o quê? É o Senhor falando comigo agora. A palavra de Deus é viva agora. Então se está escrito, como eu leio, o Senhor é o meu pastor e nada, mas essa é a palavra, é o Logos, é a palavra escrita. Agora a palavra viva, a palavra rema, sabe como é que ela é? Desse mesmo texto, ela é assim, ó: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Entende a diferença da palavra escrita para a palavra viva? A palavra escrita, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que lindo. A palavra rema, viva, você lendo e Ele falando contigo, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Faz toda a diferença. Porque é Ele falando contigo agora. Uma fé inabalável é construída debaixo de uma palavra viva, de uma palavra que é eficaz, de uma palavra que atinge o ponto certo. Toda a palavra, não é só parte da palavra. Interessante que foi exatamente isso que o apóstolo Paulo ele declarou em Atos capítulo 20, verso 27. Olha o que ele diz: pois não deixei de proclamar-lhes o quê? Uma parte da vontade de Deus. Diga amém. Toda a vontade de Deus. Então Paulo pregava um evangelho completo, íntegro, inteiro, sem faltar nada, para que a fé das pessoas fosse edificada sobre um evangelho completo.
Ele repete, quando ele é chamado diante do governador Félix, para dar o seu testemunho e explicar algumas coisas que estavam acontecendo, porque ele estava sendo preso, ele tinha voltado para Jerusalém, e ele estava indo para Roma, e ele passa, de uma cidade para outra, ele chega diante do governador, lá em Atos capítulo 27, capítulo 24, 25, 26, vai até o 27, e aí ele embarca, tem um naufrágio lá no 28, você conhece a história, mas no capítulo 24, ele está diante do governador Félix, e aí Félix, vem cá, fala aí, o que tu tem para falar em tua defesa? Paulo começou a pregar para o cara, começou a pregar, mas olha o tipo de palavra que ele pregou, vamos dar uma olhada, Atos 27, 24, 25, quando Paulo se dispôs a discorrer acerca de quê? Justiça de Deus, domínio próprio, ou seja, mudança de vida e juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair, quando achar conveniente eu mando te chamar de volta. Paulo pregou o evangelho completo, ele falou da justiça de Deus, da justificação que tem em Cristo, falou de domínio próprio, ou seja, da mudança de vida que o evangelho tem que produzir, e falou também que haverá um juízo. Não deixou de pregar nada. Aí o cara falou, é mesmo? É? Não, pode ir embora, depois eu te chamo de novo. Você entende? A palavra de Deus, ela é íntegra, então não tem como eu exercer fé em parte da palavra, gente. Não tem como, não vai funcionar. Eu acho que repetiu o mesmo verso aí, mas vamos aí, 1 Timóteo, repita comigo, toda, repita, toda a escritura é inspirada por Deus, não é uma parte da escritura, é toda, e é útil. Aí tem gente desprezando parte da escritura, gente. Hoje em dia virou moda, a galera que está indo para a vala de uma coisa chamada hipergraça. O Antigo Testamento não vale, não, o Antigo Testamento não. Tem gente desconsiderando até as palavras de Jesus. Já tem essa loucura acontecendo, não, porque Jesus, olha só, tem que tomar cuidado com o que Jesus falou. Porque o Jesus falando é o seguinte, ele ainda não tinha ressuscitado, então ainda não era nova aliança, né? Porque a nova aliança começa quando ele ressuscita, então o que ele falou antes de morrer e ressuscitar é velha aliança. É mesmo. A palavra de Jesus então agora é velha aliança. Está na mão das trevas, cara. Está morto e não sabe. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Ensino, repreensão, correção e instrução. Pronto, aqui ó, a palavra de Deus. Ensino, correção está lá, repreensão, instrução. Toda. Agora presta atenção. Essa palavra inspirada que eu botei mais forte ali, no grego é theopneustos. Ou seja, toda a escritura tem o sopro, a vida do próprio Deus. Então quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo, o sopro de Deus está ali. Essa palavra é viva, é Deus soprando vida em você. É Deus soprando essa palavra no teu ouvido. Inspirada, o fôlego de Deus está na palavra, a vida de Deus está na palavra. Por isso que Jesus falou em João 6, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, tem o meu sopro, tem a minha vida, é inspirada. Toda a escritura, então, uma fé inabalável é construída em torno da palavra de Deus íntegra. Uma fé inabalável, Gabriel, é construída quando eu considero tão somente a palavra de Deus tem a dizer, e não aquilo que eu estou vendo, sentindo, passando ao meu redor, gente. Você está entendendo isso? Se você desconsidera a palavra de Deus em algum momento, a sua fé é abalada. Se você para de olhar para a palavra em algum momento e começa a olhar para aquilo que você está passando, a tua fé é minada, é abalada, porque a base da tua fé é a palavra. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. Não é ouvir qualquer coisa, mas é ouvir a palavra, a mensagem, o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas.
Não é as palavras de Jesus que está lá, a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo que está lá. E sabe o que significa Cristo? O enviado, o ungido. Então não é qualquer palavra, é a palavra de Cristo, a palavra ungida, revelada. A fé vem por ouvir. Palavra inspirada. Aí você vê a igreja morta na fé. Por quê? O que está sendo pregado nessa igreja? Uma igreja que anda se arrastando, anda mais morta do que viva, não tem força para caminhar. Você vai ver o que está sendo pregado. A fé é isso aí, cara, é simplesmente crer na palavra de Deus. Olha o que diz Provérbios 4, 20 ao 22. Botei ali, ó. A palavra de Deus possui o quê? O seu sopro, a sua... É isso aí. Provérbios 4, do 20 ao 22, olha o que diz: meu filho, olha como é que Deus fala com a gente. Meu filho, escute o que eu li, preste atenção às minhas, nunca as perca de vista, ou seja, não tira da tua frente, guarde-as no fundo do teu coração. Por quê? Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu espírito, alma e corpo. A palavra de Deus é saúde para o teu corpo. Essa palavra saúde, no original, dá a ideia de remédio. A palavra de Deus é remédio para o teu corpo. É o que está escrito. Diga amém. É isso aí. Então a integridade da palavra de Deus é o primeiro ingrediente que não pode faltar na receita de uma fé inabalável. Eu tenho te falado isso aqui constantemente, você já está careca de ouvir isso. Considere somente a palavra. Quando estiver enfrentando o desafio, o que a palavra tem a dizer? É com a palavra de Deus que eu vou me agarrar. Eu vou ser um com Ele na palavra. A Bíblia diz que quando dois concordarem acerca de qualquer coisa será feito, não é assim que está escrito? Sim ou não? É assim que está escrito, pode ler lá. Quando dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, vos será feito. Poder da concordância. Então, tem uma circunstância me assolando, eu tenho a opção, ou eu concordo com a circunstância, ou eu concordo com a palavra. Só que quando eu concordo com a palavra, a Bíblia diz quando dois ou três, não é isso? Concordarem, quando dois de vós concordarem, se eu concordo com a palavra, eu tenho 4 concordando comigo. Eu tenho eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão concordando. Não preciso de mais ninguém concordar. Se ninguém quiser crer contigo, creia sozinho. Se ninguém quiser acreditar na loucura da promessa sobre a tua vida, acredite você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não abra mão dessa palavra, porque ela tem um poder que é dela, gente. Você está entendendo, sim ou não? Então esse ingrediente é importantíssimo, tá? Olha lá, vou botar aqui para fechar essa primeira parte. O foco constante na palavra é um ingrediente primordial. Não tirar a palavra dos teus olhos, da tua frente, não aparta do teu ouvido. O que é que Deus está dizendo? Não se permite ficar ouvindo qualquer coisa, cara. Considere somente o que a palavra tem a dizer. Não se permite ficar olhando para qualquer coisa. Considere somente o que a palavra tem a dizer. Não tire a minha palavra da tua frente. Não tire a minha palavra do teu ouvido. Você está entendendo isso nessa noite? Vamos para o segundo ingrediente. Quem está anotando aí? Posso passar? Segundo ingrediente dessa receitinha: a realidade da nossa redenção em Cristo. Se você não entender o que é redenção, você nunca vai ter uma fé inabalável, porque você sempre vai se ver em dívida, e redenção nada mais é do que pagamento de dívida. A sua dívida foi paga, e você não deve mais nada ao inferno, porque isso é uma das bandeiras que ele levanta quando nós enfrentamos dificuldades, é o nosso passado. E assim ele consegue abalar, minar a nossa fé, porque você começa a se achar indigno,
não mereço, estou pagando por causa dos meus erros, por isso que isso está acontecendo na minha vida, e tal, ele já minou a tua fé. Então a realidade da nossa redenção é algo que eu e você precisamos considerar. Para quando o inferno levantar pensamentos malignos, você ter como combater na palavra de Deus. Diga amém. Redenção é algo poderoso demais. É o que está escrito lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Presta atenção. Pois ele nos... Essa palavra no original dá a ideia de autoridade. Eu e você estávamos debaixo da autoridade das trevas, do inferno, do maligno, do chifrudo. A gente estava debaixo da autoridade do chifrudo. Porque quando a gente está rindo, Renata, é isso mesmo, não é para rir não, é a realidade. O chifrudo era que governava a nossa vida, está escrito lá em Efésios. Jesus não falou isso para os fariseus? O pai de vocês é o diabo, olha a prática da vida de vocês. A minha prática de vida passada mostrava quem era que governava a minha vida, o chifrudo. Mas olha o que é que Jesus fez. Ele te resgatou do domínio, da autoridade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, do Filho do seu amor, e ele fez isso na mão grande. Ele entrou lá no inferno e te arrancou de lá do nada, na ilegalidade, porque ele não, ele explica no verso 14 como é que foi isso. Em quem temos, não é a redenção, é a redenção pelo sangue. Houve um preço que foi pago pela tua vida, por isso o inferno não pode mais reivindicar você, porque você foi comprado. Jesus não passou a mão grande em você, ele pagou um alto preço pela tua vida. Isso é redenção. E se a gente não entende o que é redenção, a gente fica o que, gente? A gente fica na mão das trevas, a gente fica sendo enganado. O sangue de Jesus é o preço. O sangue de Jesus é a nossa redenção, porque é o preço que foi pago por mim e por você. Você tem que se lembrar e levantar essa realidade na tua vida todo dia, cara. A tua fé tem que estar embasada nisso. Não, cara, na verdade não, se levante não, peraí, eu sou redimido, Jesus me redimiu, não tenho mais nada a ver com as trevas, a minha vida agora pertence a Deus, eu estou no reino do Filho amado de Deus, eu não estou debaixo da autoridade chifrudo mais. Você entende isso, cara? Olha o que diz em Apocalipse, no final da nossa história, porque eu não sei se você sabe, você está numa caminhada que a gente já conhece o final da igreja vitorioso, que é a igreja vitoriosa. Ah, pastor, eu queria saber o final desse filme. Lê Apocalipse. E em Apocalipse 12 diz que a gente vai vencer. Mas olha qual é o elemento principal da nossa vitória, que está lá em Apocalipse 12, 11. Eles venceram o maligno, tá? Está falando do maligno. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Então preste atenção no que eu vou te falar. Não foi. Deu ruim, mas eu tinha colocado aqui. O sangue de Jesus, queridos, é a arma que eu e você podemos usar para vencer todas as investidas do inferno. Lembra de Êxodo 12? Lembra da Páscoa? Lembra da saída do povo do Egito? Lembra do cordeiro imolado? Lembra do sangue colocado na porta? E o anjo da morte não podia entrar por causa do sangue. Aquilo ali aponta para o sangue de Cristo. O sangue de Jesus é uma arma poderosa. É algo precioso. Eu lembro aqui, me lembrei agora.
Abre aí comigo a tua Bíblia, que eu não coloquei aqui. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. A partir do verso 18. Olha só o que diz aí, ó. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes o quê? Resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Está falando do cordeiro de Êxodo 12, está falando de Jesus. O sangue de Cristo, aleluia, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Olha aí, a fé ligada completamente ao sangue. A fé é completamente ligada ao poder do sangue redentor de Cristo. Não tem como a tua fé ser uma fé inabalável se você não conhecer o poder redentivo do sangue de Jesus, cara. É um ingrediente indispensável para que você exerça a fé com autoridade, para que o inferno, cara, ele não venha te enganar mais e lançar uma culpa sobre a tua vida que não está mais sobre a tua vida, porque o sangue de Jesus cobriu toda a culpa, toda a dívida foi pago, está cancelado, acabou. Amém, queridos? Vamos para mais um ingrediente essa noite, para a gente fechar nesse terceiro ingrediente. Vamos avançando. Terceiro. Meu Deus, está sambando ali. Hã? Agora que eu entendi. Não, volta lá. Volta lá, agora que eu entendi. Era esse negócio aí que era para eu ter apagado. Volta lá no Apocalipse 12:11. 12:11. Aí aqui. Não, tu apagou, né? E a frase, estava onde? Tu botou, Isabela, a frase? Meu Deus, que derrota. Jesus, misericórdia. Que pastor é esse? Aí, era essa frase que estava faltando. Meu Deus, o que é que eu fiz ali? Jesus. Ué, mas aqui no meu não está assim não. Está sim. É porque depois de Apocalipse 12:11, era para eu ter apagado o negócio que eu não apaguei. Aí vai vir Apocalipse 12:11 de novo aí. Podemos vencer todas as lutas contra o inferno, porque temos à nossa disposição o que, gente? Levanta essa bandeira na cara dele. Quando ele levantar: ô Satanás, Jesus derramou sangue por mim, minha dívida foi paga, sai em nome de Jesus. Pronto. Usa essa arma poderosa que é o sangue de Jesus, tá bom? Terceiro, vai anotando. A realidade, se você não conhecer o poder e a realidade daquilo que você é agora em Cristo Jesus, não vai ter como você também ter uma fé inabalável, porque você vai sempre ficar preso no teu passado. Olha o que a Bíblia diz sobre a tua condição em Cristo, ó. Portanto, se alguém está onde, gente? Tu está meio com fome, hein? Tem cantina. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas. Vamos dar uma olhada nesse texto na Bíblia Viva, para dar uma ampliada? Vamos, sim ou não? Isso, responde. Agora tu acordou, né? Quando alguém, olha que coisa linda, quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve início uma nova vida. Meu Deus. Só com esse verso tu já pode ir para casa dando glória a Deus de cabeça para baixo, pulando a vida. Meu Deus do céu. A Bíblia diz, né? Esqueci agora onde é que está. Como é feliz
aquele que tem os seus pecados perdoados e as suas transgressões apagadas. Eu não lembro onde está esse texto, mas tem. Como é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados. Uma vida totalmente nova deu início, cara, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós fomos recriados. Olha só o que diz 1 Pedro também. Lembra do texto que eu acabei de ler em 1 Pedro 1,18? Lembra? Acabei de ler. 1 Pedro 1,18 que falou: foste resgatados do vossa maneira de viver pelo precioso sangue de Jesus. Aí olha o que diz no 23. Ele continua no mesmo assunto. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, cara. Então olha só, em Cristo Jesus, nós não fomos remendados, nós fomos gerados de novo. Sem o entendimento disso, você não terá uma fé inabalável, porque você sempre vai achar que você é aquela mesma pessoa do passado, mas não é. Eu quero te dizer, por dentro, quando você recebe a Jesus, você é uma pessoa completamente nova. Não tem nenhum resquício da natureza pecadora que habitava em você. Não tem. Jesus, ele não fez um remendo no teu espírito. Ele limpou a casa. Ele limpou a casa para que ele pudesse habitar nela. Se ainda tivesse pecado dentro de você, o Espírito Santo não poderia morar aí, porque o Espírito Santo não se mistura com pecado. Por isso que ele não habitou em ninguém no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, ele entrou em você, mas antes foi feita uma faxina. Ele limpou a casa, nós arrumamos a casa, perfumamos, é isso aí, ele arrumou a casa, Gabriele, perfumou a casa. Você é até cheiroso, tu é cheiroso, cara. Recebe Jesus, fica cheiroso na hora. Fica cheiroso na hora quando recebe Jesus. Ah, fica, Sheldon. Fica, cara. Porque Jesus é lindo. Ué, ai pastor, está inventando besteira. Estou inventando besteira? Você não fica cheiroso não? A Bíblia diz que por onde a gente anda, a gente exala o bom perfume de quem? Fica cheiroso ou não fica? Fica cheiroso quando recebe Jesus, cara. Eu te provo na Bíblia. Por onde a gente anda, exala o bom perfume. Né, cara? Você é uma pessoa completamente nova, então você tem que entender isso. Porque a gente fica fazendo associação. Quando se levanta uma luta na nossa vida, a gente olha logo para o passado para ver se a gente não está pagando a penitência. Aí por causa disso a gente fica aceitando, isso aqui deve ser porque eu já fiz tanta besteira, né? Então tá. Não, cara, olha só, acabou, o passado ficou para trás. Fomos gerados de novo. Foi por isso que Jesus falou para Nicodemos isso. Nicodemos, olha só, deixa eu te dar um papo legal, cara, tem que nascer de novo. É mesmo? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Ah, Nicodemos, você é mestre da lei falando uma besteira dessa? Nascer da água e do Espírito. Sangue de Jesus te lavou, cara. Por isso que você fica cheiroso, tomou um banho no sangue. Aleluia. A palavra de Deus te lava, por isso que você fica cheiroso. Foi o que ele falou para Pedro: vocês já têm sido lavados pela palavra que eu vos tenho dito. Você tem sido lavado. Sua vida passada ficou para trás, cara. É tão poderoso isso, cara, dele limpar a casa para ele habitar, que a Bíblia diz que nós temos recebido a glória de Deus em nós. Jesus nos deu a sua glória. Lá em João 17, quando ele está fazendo uma oração pelos discípulos, ele dá essa declaração.
Olha só, João 17, capítulo 17, verso 22. Ele está falando da gente, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Jesus está dizendo, falando com Deus, ele está orando a Deus, ele está falando, Pai, sabe essa glória que tu me deu? Eu tenho passado para eles. A glória de Deus está sobre a tua vida. Olha aí. Para quê? Para que eles sejam como nós somos. E olha no verso 23, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Agora vai dormir com essa. E os amaste, como também amaste. Deus ama você exatamente como amou Jesus. Para que o mundo saiba que tu ama eles, Pai, como tu me ama. Então sabe aquela palavra que todo mundo acha lindo? De Jesus sendo batizado e vem o Espírito Santo na forma de uma pomba e diz, este é o meu filho amado em quem me... Essa mesma palavra está sobre a tua vida, porque a Bíblia está dizendo que Deus ama você como amou Jesus, então está sobre a tua vida também, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Por que não? Está aí, ó, para que o mundo saiba que tu ama eles como me amou. Então você vai ficar olhando para o passado? Se você não tiver essa revelação, a sua fé nunca será inabalável. A integridade da palavra de Deus, a realidade da nossa redenção e a realidade da nova criação são 3 ingredientes fundamentais para que a sua fé seja mais. E isso tem que ser levantado todo dia, porque o inferno vem combater isso aí todo dia. Todo dia ele quer levantar um negócio que diz completamente o contrário disso aí. Mas aonde está a nossa fé? Aonde está firmada a nossa fé? Quer ver? Dentro dessa questão aí, me lembrei de um texto agora, no Evangelho de João mesmo. De João falando que nós temos recebido a plenitude de Deus. Tu quer mais do que isso? João capítulo 3. Ou é capítulo 1? Eu vou achar aqui rapidinho, eu acho que é o 1. É o 1, olha só. A partir do verso 6 vai dizendo assim, ó, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Legal, verso 12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora olha aí o novo nascimento, a nova criação, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas nasceram de... E o verbo se fez e habitou entre, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória do unigênito do... Olha o verso 15, João testemunha a respeito dele, e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existe, antes de... Agora dorme com o versículo 16 hoje, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Todos nós temos recebido da plenitude de Jesus em nós, da sua glória em nós, graça sobre graça. Graça sobre graça. Como que você vai se ver como um miserável pecador que você era e eu também lá atrás, se a glória de Deus está em você e a plenitude de Jesus está em você? Como? Como que você vai ter uma fé inabalável se você continuar se vendo como um miserável pecador? Como que a tua fé não vai titubear se você não entender que você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Ai, pastor, já estou cansado de ouvir isso. Vai ouvir isso aqui até o final, cara. Porque isso é a base.
Isso é a base que te sustenta. Está muito claro. Então, olha a frase que o Espírito Santo me deu. Muitos cristãos são derrotados na fé, né? Porque olham para si mesmos do ponto de vista natural. Aí fica na síndrome de Gideão. Eu sou o menor, da menor tribo, da menor família, da menor casa. Aí Deus, mas o que Deus tinha dito a respeito dele? Homem valente. Deus chama você de valente, você fica se vendo como menor. Então, cara, para de considerar as coisas do ponto de vista natural, considere só o que Deus falou. Sabe o que acontece? Eu estou me sentindo meio assim, que eu sou meio frouxo mesmo, porque eu estou escondido aqui, os midianitas estão vindo direto, eu estou malhando trigo no lagar, a minha família realmente é a menor, realmente eu nasci, cara, na menor tribo, mas sabe o que acontece? Se você está falando que eu sou valente, então eu sou valente, eu vou contigo, eu vou na tua palavra. Acabou. Para de considerar o que você sabe a teu respeito, começa a considerar o que Deus está dizendo a teu respeito. Aí você vai exercer uma fé inabalável, porque o que Deus tem a dizer é o que está valendo. Vou repetir, o que Deus tem a dizer é o que está valendo, cara. Não é o que você acha, é o que Deus tem a dizer. E a Bíblia diz muita coisa a nosso respeito, da nossa nova condição em Cristo Jesus. Eu e você, olha lá, devemos nos ver como Deus nos, pela ótica do que Jesus. É isso. Deus, quando Ele olha para mim e para a tua vida, presta atenção aqui que eu vou te explicar um negócio agora para tu entender de uma vez por todas. Deus, quando Ele olha para mim e para a tua vida, Ele bota um óculos para nos enxergar. O nome desse óculos é Jesus. Se Ele nos zelasse em Jesus, a glória dEle nos mata. Não tem como você agradar a Deus na tua força. Esquece isso. Para com isso. Para de se achar miserável porque você é pecador, ou de se achar digno porque você fez tudo certo. Ninguém recebe nada de Deus porque merece. Todos nós merecíamos mesmo, era um inferno. Então, se você achar que o que você está passando é porque você tem que pagar seus pecados, é isso mesmo? Você quer pagar seus pecados? Então se prepara para ir para o inferno, porque é lá que vai pagar o pecado. Não tem história, gente. Ou você aceita a redenção de uma vez por todas, ou você decide que vai para o inferno, se você quiser pagar teus próprios erros. Você quer mesmo pagar teus próprios erros? Você quer mesmo viver nessa linha? Você quer mesmo achar que você tem que merecer? Você vai para o inferno, porque eu também, porque era o que a gente merecia. Então, abrace, tome posse, receba a graça e a salvação que tem em Jesus, cara. Receba isso pela fé. Eu não merecia, eu não era digno, mas Ele me escolheu, Ele deu o sangue por mim, Ele deu a vida por mim. Abraça essa verdade e exerça uma fé inabalável, com base nessa verdade. Que a gente fica olhando para a gente, não vai dar certo. Aleluia, fala um negócio meio doido mesmo. Cara. E aí, ó, mó doideira. Ninguém poderia o quê? Fazer por nós o que Jesus fez, nem nós mesmos. Pastor, esse negócio que eu estou passando aqui, cara, estou pagando meus pecados, é mesmo? E vai terminar de pagar quando? O teu pecado era impagável. Tu está pagando mesmo? Quer pagar mesmo? Tu quer pagar? Estou com medo, hein? É impagável. Não é essa alegoria que Jesus usa lá do credor incompassivo, que ele fala que o cara tinha uma dívida impagável, mas o Senhor, o que Ele fez? Ele perdoa a dívida. Esse é Deus, cara, contigo. Você tinha uma dívida impagável, Ele perdoou a tua dívida. Tu não quer aceitar o perdão, não? Porque quando você fica olhando para a tua atitude, quando você fica olhando para a tua vida, achando que alguma atitude tua vai agradar a Deus, você está dizendo assim, olha só, não quero receber esse perdão não, eu vou pagar essa dívida. Vai mesmo? Está repreendido, eu estou fora. Eu não tenho dinheiro mesmo, como pagar? Não tem como pagar, cara. Não tem como pagar. Então o que Jesus fez por mim e por você, não podia fazer. Você também não.
Então para de achar que você está pagando penitência, porque se você estivesse pagando penitência, você ia morrer no inferno, porque a nossa penitência era impagável. É a graça, é a graça, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então é a fé na graça que me salva. É lógico que isso vai me levar a uma maneira de viver diferente. Não significa que eu serei perfeito, estou em aperfeiçoamento, mas o meu estilo de vida vai mudar, lógico. Evangelho também é isso. Mas preste atenção, para de considerar as coisas do ponto de vista natural, meu amigo. Pode vir o ministério de louvor que eu vou terminar. Amém, queridos? Anota esses 3 ingredientes aí essa noite: a integridade da palavra de Deus, a realidade da nossa redenção em Cristo e a realidade da nova criação. Domingo que vem, ou de repente um outro domingo, quem sabe, eu vou terminar com os outros ingredientes. Eu vou na direção do Espírito Santo, conforme Ele vai me conduzindo, né? E a gente vai falando, porque são coisas que a gente tem que falar sempre, gente. É como uma poeira, sabe? Coisas que a gente já sabe, mas é como aquela poeirinha que vai ficando em cima do móvel, vai tirando o brilho. Pega aqui comigo, sabe? Aquela dona de casa que limpa tudo direitinho, aí passa aquele óleo de peroba. Meu Deus, quem conhece óleo de peroba aí? Não levanta a mão, em nome de Jesus. Tu vai entregar a tua idade, cara. Não levanta a mão. É lustramóvel. Poliflor já é da minha época. Poliflor. Então você passava aquele negócio, ficava brilhando, né? Hein? Mas aí passa um dia, o brilho vai. Por que vai saindo o brilho? Vai acumulando uma poeirinha ali em cima. Então tem que ir lá e... Tudo que eu falei aqui hoje você já sabe, mas o que a gente está fazendo? Tirando a poeira. Para isso ficar vivo em você, cara, é mesmo, cara. Para esse brilho voltar, você entender, você é uma nova criatura. Você foi redimido. Tua dívida foi paga. Você está no reino de Deus. Você não deve mais nada para o inferno. A palavra de Deus é a tua vida. Isso tem que estar vivo. Tem que passar sempre um pano, dar um polimento nisso, para isso brilhar. Amém, queridos? Então é isso aqui que eu quero deixar para você, nessa realidade da nova criação. Não, você tirou, foi eu que tirei. Deixa comigo, está aí. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Vai com essa palavra para a tua casa hoje. Deus está falando contigo, ó. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Dos teus pecados não me lembro mais. Sabe quem lembra dos teus pecados? Só você. Sabe esse erro que fica te condenando e te acusando todo dia? Se você se arrependeu, e arrependimento é mudança, Jesus não está se lembrando mais dele, não. A pastora Deise, ela conta essa história. Eu vou imitar um pouquinho a pastora Deise aqui agora, na aula da realidade da nova criatura, falando desse assunto mesmo, realidade da nova criatura. Ela conta essa história de um pastor que tinha uma igreja, né? Quem já teve aula com ela já ouviu essa história. Se não está lembrando, vai lembrar. E aí na igreja que ele era pastor, tinha uma irmãzinha da revelação, da visão, que ela sempre chegava na igreja e falou assim: pastor, hoje eu vi Jesus, eu falei com ele. Aí ele meio desconfiava daquela irmã. Ele olhava assim: essa irmã vive vendo Jesus, vê mais Jesus do que eu. E tinha acontecido algo na vida desse pastor anos atrás, que era uma coisa que assolava ele, no passado dele. E essa irmã sempre chegava na igreja e falava assim: pastor, hoje eu vi Jesus, falei com ele, ele é tão lindo e tal. Aí o pastor ficava meio desconfiado: essa irmã aí. Aí um dia ele falou assim: vou pegar essa irmã. Irmã, você está sempre vendo Jesus, né, irmã? Jesus está sempre aparecendo para você, né? Vamos fazer o seguinte:
Da próxima vez que Jesus aparecer para você, pergunta um negócio para ele: Jesus, o pastor fulano de tal mandou te perguntar o que foi que aconteceu na vida dele, que ele fez no dia tal, no ano tal, na época tal. Ele mandou te perguntar, Jesus. Aí manda ele te falar o que eu fiz, tá bom, irmã? Aí você vem me dizer. Aí beleza, passou o tempo, ela foi para casa, passou a semana, 2, volta ela para a igreja, chega lá na igreja um dia. Aí o pastor já para tirar uma com ela, né? E aí, irmã, tem visto Jesus? Tenho, pastor. Vi ele ontem. É mesmo? E aí, perguntou aquele negócio para ele? O que eu fiz? Aquilo que aconteceu? Ela, perguntei. Então me diz, o que ele te falou? Olha, ele mandou te dizer que ele não se lembra mais. Sou eu mesmo que apago todas as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, já não me lembro mais. Fique de pé, vamos adorar a Deus.